paz do Senhor Jesus, estamos aqui no 25º dia desse propósito de uma carta para Deus. Nós queremos neste momento, dizer que estamos finalizando nesse propósito e eu tenho certeza de que o Senhor está dando resposta. Pelo menos para mim, o Senhor já está dando resposta, resultado desse propósito de uma carta para Deus. E eu tenho certeza que na sua casa, na sua família, embora que muitas vezes nós olhamos para um lado, para o outro e não vemos nada, mas lembre-se, o Senhor, Ele tem resposta para você. Amém? Nós iremos ler aqui um texto da palavra de Deus no livro de 2 Reis, no capítulo de número 7, a partir do verso 3. Uma passagem bastante conhecida, né? Mas nós vamos ler aqui para cada um de vocês. E 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui até morrermos? Se dissermos, entremos na cidade, há fome na cidade e morreremos aí. E se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos nós, pois agora, e demos conosco no arraial dos sírios. Se nos deixarem viver, viveremos. E se nos matarem, tão somente morreremos. E levantaram-se ao crepúsculo para irem ao arraial dos sírios. E chegando à entrada do arraial dos sírios, eis que não havia ali ninguém, porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos sírios ruídos de carros e ruídos de cavalos, como ruído de grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós o rei dos heteus e o rei dos egípcios para virem contra nós. Pelo que se levantaram e fugiram no crepúsculo e deixaram as suas tendas, os seus cavalos, os seus jumentos e o arraial como estava, e fugiram para salvarem as suas vidas. Nós vemos aqui um texto maravilhoso, né? Nós vemos aqui que tinha 4 leprosos. E os leprosos, eles não podiam entrar na cidade, então eles estavam à porta da cidade. Mas a cidade estava passando por um momento muito difícil. E o Senhor tinha dito que ia mandar, Ia mandar mantimento, para o povo. E nós vemos que quando aqueles leprosos decidiram entrar na cidade, e eles chegaram diante do arraial, e viu que estava abandonado. Mas o Senhor é tão grande, Ele não disse que ia providenciar, Ele providenciou. Porque aqueles homens ouviram ruídos, de grande exército, de cavalos, de cavalheiros. Eles disseram, eles alugaram um exército. Vamos fugir, deixa tudo aí, vamos fugir. Mas era uma estratégia de Deus. Deus, Ele tem estratégia para as nossas vidas. Nós vemos que Samaria era uma cidade pertencente ao reino de Israel, E nós vemos aqui que a fome era tão grande, em Samaria, que eles recorreram ao canibalismo, porque a fome era grande ali naquele lugar. Mas nós vemos que no livro de Números, no capítulo 23, versículo 19, diz que Deus não é o homem para que minta, nem o filho do homem para que se arrependa. Se o Senhor falou, Ele cumpre. E nós vemos aqui que em Levítico, no capítulo 13, na parte do verso, fala sobre os leprosos, que eles não podiam ficar na cidade. E nós vemos que o Senhor, Ele providenciou o barulho de um grande exército para que aqueles homens fugissem. Então, se você está na presença de Deus, uma coisa eu digo para você: ande mesmo na adversidade, ande mesmo sem ter forças para seguir. Ande, sabe por quê? Porque tem um mistério no barulho dos seus pés. Os inimigos, eles vão escutar o barulho dos seus pés e eles vão fugir, pensando assim: veio um grande exército, mas o exército veio providenciado por Deus. O barulho de exército, o barulho que está vindo ao teu encontro, vai fazer com que os teus inimigos, ele fuja. Mas não tem nada, só é o Senhor, Deus Jeová dos exércitos, que providenciou
não é verdade? Providenciou aquele grande barulho, né, de exército, de cavalos, de cavaleiros, e aqueles homens fugiram com medo. Então, nesta manhã eu te digo, mesmo que os inimigos tenham se levantado contra a sua vida, contra a sua família, creia que o Senhor, ele vai providenciar, aleluia, um exército. Aleluia, o exército de Deus, ele é invisível, mas ele trabalha de uma maneira especial. Nós vimos aqui que não tinha ninguém, só tinha os 4 leprosos. E os leprosos comeram, se fartaram, aleluia, e depois eles foram avisar, né, a eles que tinham comida, que tinha muito, que tinha ouro, que tinha prata, que tinha tenda, tinha tudo, cavalos. Eles deixaram tudo, porque o nosso Deus, quando ele manda a providência, ele manda completa. Amém? Então creia nesta manhã que o Senhor está providenciando algo especial para você. E você vai escutar o barulho e vai dizer assim: meu Deus, de onde é que está vindo? É que o Senhor está afugentando o inimigo. O inimigo vai bater em retirada e você vai sair de posse de vitória, porque o nosso Deus, ele é Deus de vitória, ele é Deus de providência, ele é Deus de já. E o Senhor está aqui e te diz: eu sou o Deus da providência. E eu vou providenciar aquilo que você está precisando. Amém? Vamos ler o Salmo 91, que diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo é a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos teus anjos dará ordem ao teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés do filho do leão e a serpente, pois que tão encarecidamente me amou. Eu também o livrarei, pô-lo-ei no alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias, ele mostrarei a minha salvação. Amém? Vamos orar pelo nosso propósito, né? Uma carta para Deus, e eu tenho certeza de que o Senhor, eu sinto a presença de Deus aqui. Enquanto eu estava lendo o Salmo 91, eu sentia de que o Senhor, ele está livrando, ele está indo ao teu encontro nesta manhã e vai te dar vitória. Amém? Vamos orar pela nossa carta. Senhor Jesus, estamos aqui, Senhor, aleluia, com esta carta, Senhor, aleluia, representando todos os nossos pedidos, Senhor, e aquilo que nós não colocamos, mas o Senhor conhece a necessidade de cada um de nós. Te pedimos a tua misericórdia, te pedimos a tua graça, te pedimos, Senhor querido, que venha ao nosso encontro nesta manhã, Pai, e vai dando, Senhor, resposta. Coloca os nossos inimigos, Senhor, para correr, da mesma maneira que o Senhor fez ali em Samaria, Senhor. O Senhor é o mesmo Deus de ontem, hoje e eternamente. O Senhor é o Deus de providência, Senhor. Deus poderoso, e a providência vai vir, Senhor, de onde nós menos esperamos, porque aqueles 4 leprosos, Senhor, condenados à morte, foi eles que trouxeram, Senhor, a notícia, e o Senhor vai providenciar, meu Pai, a notícia para nós, aleluia, através, Senhor, de algo que nós menos esperamos, meu Pai. E nós profetizamos nesta manhã que a tua bênção, a tua vitória entre com providência, Senhor, na vida daqueles, dos casais, das famílias. Senhor, visita a mente, o coração, vai repreendendo toda ansiedade, toda inquietude, Senhor, toda falta de fé, vai aumentando a fé, Senhor, vai repreendendo toda enfermidade, Senhor, tanto na carne como no espírito, Senhor. Repreende agora pelo poder do teu sangue. Nós te pedimos, Senhor, esta
essas bênçãos em nome de Jesus. Amém e amém. Fica com Deus, que o Senhor te abençoe em nome de Jesus.